oi, viajantes da vida! Chegamos mais um episódio aqui do Mediunidade em Foco para nós estudarmos o Livro dos Médiuns, Observações de Emmanuel aqui no nosso Seara dos Médiuns. Que obra gostosa de estudar, não é? Que obra interessante. Nós já estamos chegando aqui no capítulo 16, que o Emmanuel chamou de Força Mediúnica. Olha que interessante, né? Parece ser um negócio poderosíssimo. E na verdade é. Só que tem que ser bem usado, né? Essa é a questão. A mensagem foi psicografada no dia 26 de fevereiro de 1960, tá? E ela diz respeito aqui, ó, ao item 226, segunda perguntinha que o Kardec faz. Esse é um capítulo só sobre perguntas feitas aos espíritos. E aí é uma coisa que todo mundo fica meio impertigado. Cá no Livro dos Médiuns, Kardec também prestou atenção nisso. Vocês não vêm percebendo que nem sempre os médiuns são essas criaturas assim tão boazinhas, tão legalzinhas? Tem gente usando a mediunidade de forma errada? Pois é, o codificador fez essa pergunta para os benfeitores espirituais. Poxa, se a mediunidade é uma oportunidade de intercâmbio com o mundo espiritual, é uma força tão legal, tão positiva, como que tem gente de má índole que tem mediunidade? Como que tem gente de mau caráter que tem mediunidade? E aí é mais ou menos nesse sentido que a gente tem a pergunta do Livro dos Médiuns. Olha só. Sempre se tem dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio de homens de bem? E por que se vê em pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam em mau sentido? É exatamente o que a gente tem visto hoje, né? Muita gente se servindo da mediunidade para querer ficar famoso, para poder tirar dinheiro dos outros, para poder barganhar e também se projetar socialmente. Mas, pensa bem, né? É uma faculdade. Também não tem um monte de gente que faz discurso, que envolve e que embrulha? Pois é. Então, a resposta dos espíritos vem mais ou menos nesse sentido. Olha só. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus. Poderias também perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza a trapaceiros, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Então é interessante a gente ter esse quadro ali agora, porque assim, é lógico que, tanto faz, se a gente fosse dar a voz só para gente boa, a gente só usasse a voz para falar o bem, tem um monte de gente muda por aí, não é verdade? Tem um monte de gente falando bobagem, inteligência e assim por mais. Então, todas as faculdades. Agora, essas últimas duas linhas e essa frase final ali, ela é a chave. Nós reencarnamos para quê mesmo? Para evoluir. Então, se uma pessoa de má índole, uma pessoa que não é dita digna, não é? Ela tem uma faculdade mediúnica, é como ele diz ali, elas precisam mais do que as outras dessa ferramenta para evoluir. E é exatamente a partir desse conceito de ferramenta neutra, porque vai depender do uso, vai depender da direção que a gente dê para ela, que Emmanuel começa as suas discussões, começa as suas observações para nós. Nesse capítulo 16 que a gente falou lá do Seara dos Médiuns, é muito interessante. Aí ele já aproveita a primeira frase que o Espírito respondeu para Kardec ali. Por que Deus dá vista a gente que pode usar para o mal, não é? E ele vai fazer essas associações. Olha que coisa magnífica. Estudar Emmanuel sempre traz para nós reflexões profundas. Mas vamos com ele aqui agora, olha só. Considerando-se a força mediúnica como recurso inerente à personalidade humana, de vez que dentro de grau menor ou maior transparece de todas as criaturas, comparemos-la à visão comum. Então, exatamente como os espíritos fizeram com Kardec aqui no Livro dos Médiuns, quer dizer, a visão. Por que Deus dá a visão a gente que pode usar para o mal e a gente pode usar para o bem? A mesma coisa. E aí Emmanuel diz ali, ó, vamos comparar com a visão comum, capacidade de ver. É isso mesmo. E aí ele vai trazer para nós uma reflexão interessante. Seus olhos, meus olhos, os olhos de todas as pessoas e os olhos dos maiores bandidos, dos maiores facínoras, tem mais ou menos a mesma biologia, a mesma estrutura, as mesmas células, as mesmas finalidades, as mesmas funções. Não é isso? A gente aprende lá na escola, né? Cone, bastonete, para poder ver as coisas. E aí olha só o que o Emmanuel vai dizer para nós. Efetuando o confronto, reconhecemos que, em essência, os olhos de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um missionário do bem não exibem qualquer diferença na histologia da retina.
Em todos eles, a mesma estrutura e a mesma destinação. Então, olha só que coisa interessante, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista da estrutura, as células que compõem a retina de um analfabeto, de um preguiçoso, de um malfeitor e de um trabalhador do bem são muito parecidas. Muda ali a questão genética, muda ali alguma coisa ou outra, muito de superfície, muito da exterioridade, mas a essência, e como ele diz ali, né, tem a mesma estrutura e a mesma função, a mesma destinação. Agora, quanta diferença, não é? Quanta diferença no uso. E aí ele vai fazer essa associação. Aqui a gente tem o nosso livro dos médiuns, que é o nosso manual de uso da mediunidade. A gente tem a mediunidade. Ali ele vai colocar para nós a visão, ou melhor ainda, vamos fazer de conta que é uma outra coisa, como Emmanuel faz. Ele vai pegar a visão para dar início, dizendo que essas 4 personagens, né, o analfabeto, o preguiçoso, o malfeitor e o trabalhador do bem, têm a mesma estrutura dos olhos. Agora vamos imaginar que eles tenham a mesma faculdade, não é? Olha só o que Emmanuel vai dizer. Imaginemos fosse concedida aos 4 determinada máquina com vistas à produção de certos benefícios, acompanhada da respectiva carta de instruções para o necessário aproveitamento. Então, é uma associação direta, né? Uma máquina com manual de instruções. A faculdade mediúnica com o seu manual de instruções, que está aqui, que é o Livro dos Médiuns. Então, temos isso. Como cada personagem vai reagir? Aí o Emmanuel diz para nós. O analfabeto teria debalde o aparelho, por desconhecer como deletrear, quer dizer, como ler o processo de utilização. O preguiçoso conheceria o engenho, mas deixá-lo-ia na poeira da inércia. O malfeitor aproveitá-lo-ia para explorar os semelhantes ou perpetrar algum crime. O missionário do bem, contudo, guardá-lo-ia sob a sua responsabilidade, orientando-lhe o funcionamento na utilidade geral. E essa é uma questão que a gente pode ter em conta, né? São 4 personagens, a mesma característica, a mesma máquina, cada um com o mesmo manual de instruções, mas qual é o resultado? Qual é o uso que cada um faz? Bom, ali o analfabeto vai representar aquelas criaturas que estão desprovidas de capacidade intelectual para realizar, que estão distanciadas do estudo. É só para Emmanuel fazer uma ideia de que para a gente trabalhar na mediunidade tem que ter cuca, tem que ter bom senso, tem que ter raciocínio. Então, o analfabeto, porque ele tem uma limitação, ele não saberia ler o manual de instruções, podia fazer um monte de bobagem com a máquina. Né? O preguiçoso, ele é preguiçoso, ele não vai querer fazer nada, não tem um monte de médium que se encosta. Ah, eu tenho esse negócio de mediunidade, mas não quero compromisso. Não quero compromisso com mediunidade. Tem um monte de gente que diz assim. E não adianta, né? Você reencarnou médium. Se não for usar para o bem, vai ser usada por espíritos que não querem o bem. É bom ficar atento a isso. Não é castigo de Deus, não. É simplesmente estar lá disponível. Eu não uso, alguém vai usar. Alguém não usa para o bem, vai ser usada por aqueles que não querem o bem. O malfeitor é lógico, né? O trapaceiro, o trambiqueiro, a gente vê um monte de médiuns usando a faculdade mediúnica para passar a perna nos outros. Agora, o trabalhador do bem ia usar esta máquina daqui, a mediunidade, também para fazer o bem, para espalhar a utilidade geral. E essa é uma questão que a gente tem que estar sempre muito de olho. Não é a faculdade em si que conta, é o uso que a gente faz dela. Então, você que está aí me vendo, que gostaria de ser aquele psicógrafo, de receber 500 páginas numa reunião e só recebe 2 linhas, ou só tem uma clarividência muito de vez em quando, seja o melhor na sua faculdade. Seja ótimo, dedicado, um trabalhador do bem na sua faculdade. Não precisa ter todas. Porque tem gente que tem um monte, tem faculdades brilhantes, mas usa para o mal, usa errado. E é isso que Emmanuel chama atenção para nós, olha só. Força mediúnica desse modo, quanto acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Então essa aqui vem um monte de colocações logo nessas 3 frases, né? Primeira, assim como a visão, a mediunidade é dada a todo mundo. Porque mesmo aqueles que não têm a mediunidade muito ostensiva, eles têm condições de perceber o mundo espiritual. Tem uma intuição aqui, recebe um cochicho de um espírito acolá, então tem uma mediunidadezinha ainda que incipiente. Pode usar para o bem ou para o mal. E aí essa questão, o que difere é como cada um usa, cada um dá o rumo à faculdade que tem. E aí vem a orientação primeira, aquele detalhe que a gente tem que estar prestando atenção. Benfeitores espirituais, o que eles nos sugerem fazer?
você é um missionário, funda um centro para você, cria um trabalho para você. Não. Eles sugerem que a gente sublime a faculdade. Coloque essa ferramenta à disposição do bem, somente do bem, a tal da mediunidade com Jesus, que a gente já falou em outros capítulos aqui do Mediunidade em Foco. Então, essa é uma questão importante. Você tem o seu guia, ele vai te orientar a usar a mediunidade de forma sempre construtiva, de forma sempre positiva. Se estiver fora disso, sai ver que pode ser que não seja guia. Até porque não adianta ser um bom médium, produzir muitos fenômenos e não produzir crescimento espiritual, não realizar um trabalho consistente, que é o que Emmanuel vai chamar a atenção para nós. Olha só. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho, melhoria e progresso e aprimoramento. Olha que coisa interessante, né? A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Então, quando a gente vê aquelas observações ali, vem uma cadeia, né? Não adianta produzir fenômeno, tem gente que produz um monte, mas que não gera convicção em ninguém, que não ajuda ninguém, né? Não adianta a gente produzir fenômenos que não estabeleçam crença. Tem gente que fica desconfiada, será que é mediunidade mesmo ou é trambique, né? Também não adianta ter aquela criatura, nossa, é verdade, é uma comunicação do mundo espiritual. Mas elas não saem do lugar, mas elas não vão além. Também não basta ter palavras que não levem a nenhum tipo de ação, só a pensamentos vazios. É necessário agir. Mediunidade em ação, ação no bem, construção do bem o tempo todo. É isso que importa. Fora disso, a gente está só gastando nossa oportunidade. E é exatamente nesse sentido, é esse o convite que Emmanuel vai fazer para nós agora. Que coisa, olha gostosa. Mediunidade, assim, tanto quanto a visão física, representa do ponto de vista moral força neutra em si própria. A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Vamos ler a frase final ali de novo? A importância e a significação que possa adquirir dependem da orientação que se lhe dê. Então, você que é médium, oriente sua faculdade para fazer o bem, somente o bem. Não fuja disso. Ouça os benfeitores mesmo, aqueles que mandam a gente estudar, aqueles que mandam a gente trabalhar no bem, porque fora disso não é guia. E é desse jeito que Emmanuel termina o capítulo para nós. Para a gente poder partir agora para aquelas reflexões aí ao longo dessa semana. Você que está vendo esse vídeo aqui que saiu num sábado, vai ter uma semana inteira para pensar no que Emmanuel nos falou. Volte aqui no livro, leia as outras frases, ou volte no vídeo, pare um pouquinho, veja essas frases aí na tela para poder refletir sobre elas, porque você vai concluir coisas que eu posso até nem ter falado aqui. Mas para fechar mesmo o texto, Emmanuel vai nos convidar a agir e refletir. Olha que bonito. Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas. Pronto, eu vou parar e vou colocar de volta ali em destaque para a gente parar nisso. Quando ele fala dos amigos desencarnados, esses benfeitores, para ser um benfeitor, vai ser sempre responsável e consciente dos próprios deveres perante a lei divina. Esses é que são benfeitores. E esses o que eles fazem? Aí Emmanuel volta a falar com a gente. Né? Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios deveres diante das leis divinas, estarão entre os homens, exortando-os à bondade e ao serviço, ao estudo e ao discernimento. Porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda nem edifica, quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Então, guia que não recomenda usar a mediunidade só para fazer o bem e também não recomenda que o médium estude em profundidade a sua faculdade, não é guia coisa nenhuma. Não é benfeitor, não é mensageiro, amigo desencarnado, coisa nenhuma. É obsessor disfarçado, é lobo em pé de cordeiro, querendo enganar. Então fiquemos atentos para o uso da faculdade, sempre, ela é neutra. Mas o uso que a gente faz dela é que vai nos distinguir. A gente já tem até um vídeo sobre isso antes, mas esse do Emmanuel aqui deixa a gente martelando aí essas ideias ao longo do tempo. Mas nos faz advertência também sobre o tipo de espíritos que orientam a gente. Se fugir daquela orientação ali, de novo, hein, gente, Por isso mesmo, os amigos desencarnados estão permanentemente exortando a bondade ao serviço, ao estudo e ao discernimento. Então, trabalhar no bem o tempo todo e pensar e estudar o tempo todo.
Não fuja disso se você quiser realmente que a mediunidade seja para você, como para mim, como para ela, como para ele, uma ferramenta de crescimento espiritual, de progresso e de elevação. Com isso no coração, a nossa mediunidade vai estar sempre associada com os benfeitores espirituais de verdade, aqueles ali que recomendam estudo e trabalho no bem, e vai estar associada com Jesus. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que essas reflexões aqui do Emmanuel tenham sido muito oportunas para você. Vamos utilizar, vamos refletir, vamos pensar, vamos voltar aqui no Livro dos Médiuns para a gente poder ter mais consciência do trabalho. Não basta querer ter um monte de faculdades mediúnicas, vai. É importante usar bem a faculdade que a gente tem. E é essa mensagem que fica tanto aqui do Livro dos Médiuns, quanto aqui do livro do Emmanuel, do Seara dos Médiuns. Inverti as bolas aqui, mas não tem problema, já estamos no fim do vídeo. Eu peço a você que, se gostou, pegue o link, coloca lá nas suas redes sociais, manda para aquelas pessoas que vocês acham que querem só ser médium para aparecer, para eles refletirem um pouquinho aqui com o Emmanuel também, com a gente. Vamos formar esse grupo de estudos. E aí aproveita, se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, acione o sininho para receber as notificações toda vez que sair vídeo, toda vez que a gente tiver uma live, as lives de terça-feira, lembra? As lives agora são toda terça-feira. Elas vão ser avisadas, você vai ser avisado se tiver acionado o sininho. Deixa o seu like aí se você gostou, se não gostou pode deixar um dislike também, mas comenta, vai lá embaixo, roda a barrinha aí, vai lá embaixo, deixa um comentário, diz porque gostou, diz porque não gostou, que é pra gente saber como é que você está recebendo esse trabalho. Grande abraço, muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo!